Você já parou para pensar por que certas pessoas cruzam seu caminho justamente nos momentos mais difíceis? Ou por que aquela situação que você tanto queria evitar acabou acontecendo do mesmo jeito? Chico Xavier costumava dizer algo que parece simples, mas que muda completamente a forma como encaramos. A vida é uma escola. Aqui estamos para aprender e ensinar. Mas espera aí, se a vida é uma escola, quem escolheu as matérias que você vai cursar? Quem são seus professores? E mais importante ainda, qual é o diploma que você vai receber no final? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como essa frase transforma completamente a maneira de encarar seus problemas, suas relações e até aquelas pessoas que você considera suas inimigas. E vou te contar uma história real que aconteceu com o próprio Chico Xavier, que vai te dar arrepios. Vamos começar pelo básico. Quando Chico Xavier falava sobre a vida como uma escola, ele não estava inventando nada novo. Ele estava traduzindo de um jeito simples um dos pilares fundamentais do espiritismo, a evolução espiritual. Mas aqui que fica interessante. Numa escola comum, você senta numa carteira, o professor passa a matéria no quadro, você estuda, faz a prova e pronto. Na escola da vida, as coisas funcionam de um jeito completamente diferente. Primeiro ponto, você não aprende só ouvindo, você aprende vivendo, sentindo e acertando. Aquela dor que você sentiu quando perdeu alguém? Aula sobre desapego. Aquela traição que partiu seu coração? Aula sobre perdão e discernimento. Aquele sucesso que você conquistou depois de muito esforço? Aula sobre persistência e humildade. A diferença é que nessa escola a prova vem primeiro. A lição só vem depois, quando você reflete sobre o que passou. Agora me diz uma coisa, você já teve aquele professor que parecia que tinha pegado birra de você? Aquela pessoa que tornava suas aulas um inferno? Pois é, na vida, esses professores também existem. E olha, pode ser que você não goste do que eu vou falar agora, mas precisa ouvir. Muitas vezes, as pessoas mais difíceis da nossa vida são nossos maiores mestres. Chico Xavier entendia isso profundamente. Ele dizia que estamos aqui para aprender e ensinar. Então pensa comigo, se você está aprendendo paciência com aquela pessoa estressada do trabalho, ela está te ensinando. Mas ao mesmo tempo, a forma como você reage a ela também está ensinando alguma coisa. Você está ensinando paciência ou está ensinando revolta? É uma via de mão dupla. Cada interação é uma troca de aprendizado. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que você tem um familiar que vive te criticando. Toda vez que vocês se encontram, é aquele climão. Você pode ver essa pessoa de duas formas. Primeira opção, que pessoa chata, insuportável, só sabe falar mal de mim. Segunda opção, que aula difícil eu estou tendo aqui. Será que eu vim aprender a não me deixar abalar pela opinião dos outros? Será que vim ensinar o amor incondicional para alguém que talvez nunca tenha recebido isso? Percebe a diferença? Quando você entende a vida como escola, até as situações mais dolorosas ganham um significado diferente. Mas aí você pode estar pensando, tá, mas se a vida é uma escola, por que as aulas são tão pesadas? Por que tem gente que sofre tanto? Olha, Chico Xavier viveu 92 anos. E ao longo desses 92 anos, ele atendeu milhares de pessoas que faziam exatamente essa pergunta. E a resposta dele sempre tinha a ver com esse conceito de reencarnação como processo educativo. Ele explicava que a gente não chega nessa vida sem bagagem nenhuma. A gente traz toda uma história de vidas anteriores. E dependendo do que a gente fez nessas outras existências, a gente pode chegar aqui com algumas dependências para recuperar, alguns trabalhos atrasados para entregar. Por isso que algumas pessoas parecem nascer com mais facilidades e outras com mais dificuldades. Não é castigo, é continuidade de um processo de aprendizado que vem de muito tempo.
É como se você tivesse repetido de ano algumas vezes. Não é que o diretor da escola tenha algo contra você, é que você ainda não aprendeu aquela matéria e precisa refazê-la. E aqui vai uma coisa linda que Chico sempre reforçava. Ninguém está fazendo essa jornada sozinho. Existem espíritos mais evoluídos, mentores espirituais, guias, que estão sempre por perto ajudando. Eles são como os monitores, os professores auxiliares dessa grande escola. Agora deixa eu te contar uma história real, que ilustra perfeitamente isso tudo que estamos falando. É um caso que aconteceu com o próprio Chico Xavier e que mostra como ele encarava a vida como essa escola de aprendizado. Nos anos 70, em Uberaba, chegou até Chico Xavier uma mãe completamente desesperada. O filho dela, um rapaz jovem, tinha sido assassinado de forma brutal durante um assalto. A dor dessa mãe era indescritível. Ela estava consumida pela revolta, pelo ódio, pela vontade de vingança. Ela foi até Chico pedindo uma mensagem do filho, mas no fundo, o que ela queria mesmo era algum tipo de confirmação de que aqueles criminosos iriam pagar, iriam sofrer. E aí aconteceu algo extraordinário. Chico psicografou uma carta do filho dela. E sabe o que o rapaz dizia naquela carta? Ele pedia para a mãe perdoar os assassinos. Dizia que ele mesmo já tinha perdoado. Explicava que aquele encontro não tinha sido por acaso, que havia um laço de vidas passadas e que agora, do plano espiritual, ele entendia que aquilo fazia parte de um processo de aprendizado para todos os envolvidos. A mãe ficou chocada. Como assim perdoar? Como o próprio filho estava pedindo isso? Mas o mais impressionante é o que veio depois. O rapaz, pela mediunidade de Chico, explicou que a morte dele estava ensinando algo para muita gente. Estava ensinando a mãe sobre o desapego e o perdão. Estava ensinando os assassinos sobre as consequências dos seus atos. Estava ensinando toda a comunidade sobre violência e compaixão. Aquela morte trágica, que parecia não fazer sentido nenhum, era, na verdade, uma aula coletiva. Uma aula dolorosa, difícil, mas uma aula. E sabe o que a mãe fez? Com o tempo, ela conseguiu perdoar. Ela visitou os assassinos na prisão, levou alimentos, conversou com eles, ajudou as famílias deles. Ela transformou aquela dor toda em amor. Ela passou de aluna para professora. Começou a ensinar o perdão para todo mundo que conhecia a história dela. Esse caso real mostra exatamente o que Chico Xavier queria dizer quando falava que a vida é uma escola onde estamos para aprender e ensinar. Não existe situação, por mais dolorosa que seja, que não carregue uma lição. E não existe pessoa, por mais ferida que esteja, que não possa se tornar um professor de amor para os outros. Agora, a parte do ensinar é fascinante, porque muita gente acha que só tem algo a ensinar quando já aprendeu tudo, quando já é perfeito, quando já evoluiu completamente. Mas não é assim que funciona. Você ensina o tempo todo, mesmo sem perceber. Um pai que está aprendendo a controlar a raiva está ensinando seus filhos sobre autocontrole ou sobre descontrole, dependendo de como ele lida com isso. Uma pessoa que está passando por uma doença grave e encara com serenidade está ensinando coragem para todos ao seu redor. Chico Xavier era o exemplo perfeito disso. Ele dizia que era um homem simples, imperfeito, cheio de defeitos, mas a vida dele era uma aula constante. A humildade dele ensinava, a caridade dele ensinava. A forma como ele tratava até quem o criticava ensinava. Tem uma história que eu acho linda. Uma vez, alguém falou mal de Chico Xavier publicamente, distorcendo coisas que ele tinha feito. Quando perguntaram como ele se sentia, ele respondeu algo como: "Deve estar precisando muito falar mal de mim. Vou orar por essa pessoa." Aquilo foi uma aula, não uma aula em palavras, mas em atitude. Então, voltando ao começo do vídeo, se a vida é uma escola, qual é o diploma que você recebe no final? A resposta é evolução espiritual. Você não vai sair daqui com um papel na mão.
Você vai sair daqui transformado, com mais amor, mais compreensão, mais paciência, mais sabedoria. E quando você desencarna, que no fundo é só uma mudança de sala de aula, você leva com você tudo o que aprendeu. Conhecimento espiritual não se perde. Sentimentos nobres não desaparecem. O amor que você desenvolveu fica gravado na sua essência. Por isso que Chico Xavier vivia dizendo para as pessoas não perderem tempo. Cada dia é uma oportunidade de aprender algo novo, de ensinar algo valioso. Cada encontro tem um propósito. Cada dificuldade é uma chance de crescimento. E olha que interessante. Quando você começa a ver a vida assim, tudo muda. Você para de se vitimizar e começa a se perguntar: o que eu vim aprender com isso? Você para de julgar os outros e começa a pensar: que aula essa pessoa está me dando? Não significa que dói menos, significa que a dor passa a ter sentido. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero te deixar com uma reflexão. Se hoje você pudesse escolher qual matéria estudar nessa escola chamada vida, qual seria? Paciência, perdão, desapego, amor incondicional, humildade. E mais importante, olhando para a sua vida hoje, que aula você acha que está tendo? Porque pode ter certeza, você não está passando por nada à toa. Chico Xavier nos deixou esse legado simples, mas revolucionário. A vida não é um castigo, não é um fardo. É uma oportunidade incrível de evolução. E você está matriculado nessa escola quer queira, quer não. A pergunta é: você vai ser aquele aluno que reclama de tudo e não aproveita nada? Ou vai ser aquele que, mesmo com dificuldade, se esforça para aprender e ajudar os colegas? Agora eu quero saber de você. Qual foi a maior lição que a vida já te ensinou? E tem alguma situação difícil que você está vivendo agora e que depois desse vídeo passou a enxergar de uma forma diferente? Conta aqui nos comentários porque eu tenho certeza que sua história pode ser a aula que alguém aqui precisa ouvir hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que está passando por um momento difícil e precisa entender que há um propósito. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo.